Jennifer é uma menina do interior que nasceu em Adamantina, interior de São Paulo, e que desde pequena começou a estudar piano. E comecei a estudar piano, entrando na escola de música, gostava muito de música no geral, né? Mas o piano foi um instrumento que ela estudava como uma brincadeira, então ela descobriu desde cedo que era isso que ela tinha que seguir. No interior também a gente tinha uma escola de música. Eu troquei minha festa de 15 anos pela escola de música. E eu lecionava desde cedo também. Então eu não queria fazer uma faculdade de licenciatura, né, que era para ensinar, aprender, na verdade, a lecionar. Porque eu já tinha essa experiência desde sempre com a escola e todas as aulas que eu dava e que eu gosto muito de lecionar até hoje. Mas aí na faculdade eu fiquei com essa dúvida. Eu continuo estudando a regência, que era uma coisa que eu tinha que estudar o dia inteiro também, assim como o piano. Ou eu continuo no piano, que era um instrumento que também tem uma dedicação muito intensa, né? O dia inteiro. Era uma coisa ou era outra. E eu fiquei 5 anos estudando, prestando a regência, desde quando eu entrei no técnico. E aí, quando eu passei, eu descobri que não era o que eu tinha que seguir, porque eu gostava muito de tocar, atuar, né? Porque quando você entra no palco para tocar piano, você atua. E o palco era meu lugar. Então, mesmo que na regência eu também teria o palco, mas eu ia comandar os outros instrumentos, né? Comandar e segurar tudo na minha mão. E no instrumento eu me expresso, eu conseguiria me expressar mais livremente. Então eu decidi que era o piano que eu tinha que continuar estudando a vida inteira, porque não para, né? Música estuda a vida inteira. Eu ia pra igreja e ao invés de eu ficar fazendo bagunça com as outras crianças, que eu ia desde os 4 anos com a minha mãe, eu ficava no meio da orquestra da igreja. E na minha família não tinha nenhum músico, né? Fora meus primos que estudavam guitarra, tudo, eu não tinha esse contato direto com a música. Eu não sabia que eles estudavam, né? Mais pra frente eles começaram a estudar, não era nessa idade. E eu nunca tinha visto instrumento, então eu ficava no meio da orquestra, era uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Meus pais levaram eu numa escola de música, porque viam essa curiosidade. E aí foi quando eu conheci os instrumentos, foi quando eu conheci o piano, que eu gostei mais do som do piano do que do órgão, que o órgão era o que tinha na igreja. Eu achava um pouco irritante, por isso que eu ia pra orquestra. E aí foi quando eu conheci o piano, eu achei um som mais agradável. E continuei desde então. Meus pais esperaram uns 2 anos para me matricular. Quando eu fiz 6 anos, aí eles me matricularam. E eu não entendia, assim, eu era criança. Eu levava como brincadeira, meu pai sempre foi muito firme com as coisas que eu fazia e na educação. Então ele falava, hora de estudar, era uma brincadeira, só que eu tinha que ter disciplina. Então eu aprendi desde cedo essa disciplina com o instrumento. Não que eu tenha com as outras coisas da minha vida, mas com o instrumento eu tive. Tinha um meio erudito, música clássica, piano clássico. Desde quando você senta no piano, a postura, as mãos, você tem que parar de pensar em tudo que está acontecendo, focalizar. Eu tenho TDAH, nem acompanhei a medicina por conta disso, justamente porque eu estudei piano desde pequena. Então isso me ajudou muito a ter disciplina para lecionar também, porque na hora de você dar aula, você precisa tomar aula preparada. Como eu estudei isso para tocar o piano, para ensinar é bem mais fácil também, né? E assim como as outras áreas da vida, ajuda bastante no dia a dia. Uma das professoras da escola falou assim pra mim, por que a gente não vai pra área de eventos? Você toca já muito em casamentos, eu também, ela era cantora. E foi aí que começamos a empreender juntas. Mas não deu certo, né, minha parceria com ela.
E aí eu me vi do zero de novo. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso, eu não sei nem como começa. Eu vim de uma família simples. Eu tenho empreendedores na família, mas não tinha um contato muito presente, né? Meu pai e minha mãe, vendedores, professores, e eu não sabia. Simplesmente eu comecei do zero mesmo, do negativo. E aí eu me vi sozinha e eu pensei, bom, eu comecei investindo com ela, eu aprendi algumas coisas com ela, agora eu tô sozinha. Eu não vou desistir, vou continuar sozinha. Eu mudei pro meu nome e entrei um pouco mais no segmento do que eu entendia melhor, que era essa parte erudita mesmo, essa parte pianística. Até então, depois eu comecei a tocar em restaurantes também. Os eventos foram diversificando, além dos casamentos. Então isso eu achei muito interessante também, que eu comecei a pegar um pouco mais de corporativo, tocar em restaurantes foi uma experiência muito legal, que eu comecei a tocar estilos também que eu não tocava muito e não tinha experiência, como jazz, como MPB. Eu tive que desenvolver as técnicas necessárias. Então, o empreendedorismo está desde sempre, quando eu vi a necessidade de sobreviver aqui, né, nessa terra cinza, selvagem, e que ao mesmo tempo te acolhe e com muitas possibilidades. Estou construindo uma escola de música para instrumentos eruditos, então é muito focado. E é um público-alvo interessante também que eu quero desenvolver com uma metodologia própria, porque eu aprendi o erudito, eu tive como base técnica o piano clássico, né? Métodos e tudo, conservatório, 12 anos. E além disso, eu também tenho a formação popular. E eu vejo hoje em dia que tem muita falta no mercado esses dois lados. Então, o que eu faço com os meus alunos particulares? Eu ofereço essas duas técnicas, essas duas metodologias, e é muito interessante, porque tem aluno 50% escolhe o popular e 50% o erudito. Tanto que alguns professores não passam esses dois lados. Vou começar com o popular porque é a música mais conhecida, o aluno vai se interessar mais, ele não vai desistir no começo. Mas é ao contrário, porque se você dá as duas possibilidades, o aluno tem escolha, ele vai pelo que ele realmente quer e ele entende as duas possibilidades, ele tem as duas técnicas, ele desenvolve da maneira que ele quiser. Então, depois de um tempo, ele vai escolher realmente pelo gosto dele, pelo conhecimento que ele teve, pela cultura dele. E não somente porque ele só teve uma opção. Então, essa metodologia eu estou passando, eu estou agora com uma escola na Moca, e são instrumentos eruditos. Eu falo esse nome, mas não é para assustar, é justamente para mostrar essa possibilidade. Você vai ter a técnica erudita, mas também você vai tocar popular, você vai tocar música de hoje em dia, você vai tocar MPB, rock, o que você quiser, né? Mas eu achei interessante isso. Olha, tem muitas pessoas que eu conheci no meio do caminho, que eu pego um pouquinho de cada uma, né? Por exemplo, uma pessoa que do meu meio pianístico é o vinheteiro, que ele é youtuber, e ele me ensinou uma perrengue assim, de coisas desse meio que eu nunca tinha ouvido falar, né? E ele é o youtuber e ele é o maior canal de piano do mundo, né? Ele tem mais de 5 milhões e é um canal totalmente focado no piano. Então é uma coisa muito interessante e incrível. Eu quero seguir um pouco esse meio do YouTube também, mas eu ainda sinto que eu tenho muito mais a oferecer. Eu ainda não consigo me ver só como youtuber, só fazendo vídeos para o YouTube. Acho que uma das dicas melhores assim que eu peguei e coloquei em prática, né, porque não são todas que a gente consegue pôr em prática, é muita informação, mas é muito conteúdo precioso, assim. Então, uma das dicas que eu mais consegui colocar em prática e que funciona muito bem é você seguir não somente não um nicho de fonte de renda, é você ter mais de 2, 3. Então, isso me fez abrir um leque de opções assim e de criatividade que a gente tem, né, artista.
Agora eu tô com um curso online, por exemplo. Então, o curso online logo vai estrear, logo vai sair. E é uma outra fonte de renda que eu tô ali trabalhando na escola pessoalmente, enquanto isso tá rendendo lá o curso online. É muito interessante isso. Eu era muito preconceituosa com isso. Eu cheguei a comentar com você várias vezes, eu não vou fazer curso online, como eu vou saber se o aluno tá fazendo certo, a postura e não sei o quê. Mas você falando exatamente na hora, no ao vivo, o que tem que ser feito, o aluno arca com as consequências e vão ser boas, porque você está ensinando corretamente. Se você é um bom professor, você é presencial, você é online, ao vivo ou não. Então isso eu achei muito interessante. Se você que está assistindo se identifica, eu sei que é um meio às vezes injusto ou um meio muito difícil de chegar a alguma coisa, chegar a algum reconhecimento. Eu não desisti da minha carreira artística, né? Eu vou continuar estudando o quanto eu conseguir, as minhas 8 horas por dia. É uma coisa que eu gosto de fazer. Se você não gosta de estudar, acho que você tem que rever o que você gosta na música, né? Talvez não seja para ser um artista tocando, um concertista, e talvez não seja para você fazer isso, mas sim em outro nicho da música. Então tem muitos nichos. É uma coisa que quem gosta não vai parar de gostar. É inexplicável. Porque tá assim, cara, você faz 8 horas por dia. Como assim? É tipo, então, trabalha no escritório 8 horas por dia. Mas não, é uma coisa que você não consegue explicar. Qual é a necessidade que você tem de ficar sentado a bunda no piano 8 horas por dia, entendeu? E isso é um prazer imensurável que eu sinto. E com certeza quem é músico entende o que eu tô falando. E quem é artista em geral, né? Então é isso, não desistir, que com certeza, se você levar como ofício, sério e não desistir, você vai chegar em algum lugar.